Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Quem não me acompanha aí, quem não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, eu sou acadêmico do curso de Direito na Unifor MG e atualmente eu estou cursando o 5º período do curso de Direito. Pessoal, hoje o vídeo eu vou abordar um pouco mais sobre essa experiência que eu tive até aqui, praticamente agora metade do curso, né? Porque agora no meio do ano eu vou terminar o 5º período e vou oficialmente concluir a metade do curso. A gente vai ter alguma festinha agora em maio sobre meio advogado e eu quero compartilhar um pouco mais com vocês de como foi essa trajetória até aqui, como que foi minhas experiências, como que foi minha evolução, como que foi meu aprendizado. E eu acho importante porque às vezes eu já fiz outros vídeos falando de tal matéria, falando de tal período, de tal fase e tudo mais, mas esse vídeo eu quero que seja diferente, não no sentido específico de cada matéria, mas no sentido amplo, da profissão mesmo, da carreira e desse tempo percorrido que, por mais que a gente tenha hora que pegue e fale, nossa, mas passou muito rápido, parece que foi ontem que eu entrei na faculdade, o tempo está voando, mas a gente também tem que dosar e tem que colocar ali o quanto de coisa que a gente já passou, tanto de desafio, quanto de trabalho, de prova, de sacrifício, de esforço, até porque quem estuda aí sabe que não é fácil essa trajetória, é altos e baixos, são dias bons, são dias mais difíceis, e isso tudo faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso crescimento, é justamente isso que eu quero abordar. Desde que eu entrei na faculdade, pessoal, eu senti que foi uma evolução desde quando eu entrei, porque antes de eu entrar sempre tem aquele receio, pô, o que eu vou fazer, aquela indecisão, aquela insegurança, você não sabe qual que é a melhor profissão, e às vezes a gente se cobra tanto, fica ansioso, fica preocupado, às vezes muitos ficam até doentes, tem muita cobrança da família, ou às vezes até mesmo uma cobrança somente pessoal, mas que tem algo que nos incomoda, aquela medo, né, da faculdade, como é que vai ser, da carreira, da profissão. Então, assim, desde que eu entrei, eu senti que eu quebrei esse gelo, eu quebrei essa insegurança de não saber o que fazer, de não saber qual que era o curso perfeito para mim. E, pessoal, às vezes, muitas das vezes, isso aí é interessante compartilhar também, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca quis direito. E do nada eu resolvi cursar direito, e quando eu entrei na faculdade de direito eu me apaixonei. Então às vezes a gente também se cobra tanto, que é tanto uma coisa, e depois você acaba vendo que não era aquilo ali, que aquilo ali não era a sua carreira, não era a sua profissão, que você não levava jeito, que você não ia ser feliz naquilo que você tanto queria. Então tudo vai ganhando forma, tudo vai ganhando direcionamento, e isso foi concretizando ao longo do curso. Desde que eu entrei eu comecei a gostar muito do curso de Direito, eu comecei a sentir mais tranquilo, a me sentir bem, a imergir dentro das matérias, a achar interessante, a estudar. E fui me apaixonando cada vez mais, tanto pelo direito, tanto pela advocacia, pelo empreendedorismo no geral. Essa oportunidade que a gente tem quando a gente resolve advogar, de poder empreender, pessoal, de poder ter seu escritório, de poder ter seu negócio, de poder evoluir, de poder investir, de poder estar ali sempre procurando realmente empreender. Isso é realmente uma arte, quem entende sabe, quem gosta de empreendedorismo sabe do que eu estou falando. E claro que também não estou excluindo as outras áreas do direito, que são áreas muito, muito boas. E pessoal, essa evolução que eu estou falando com vocês é uma evolução que, assim, às vezes está no escuro, está mascarada, às vezes a gente não percebe, mas ela acontece. A gente entra na faculdade muito inseguro, muito novo, a gente tem medo de apresentar um trabalho, a gente tem medo de fazer um trabalho, a gente tem medo de como que vai ser, a gente tem uma insegurança com praticamente tudo. E só o tempo que vai fazer esse crescimento, esse amadurecimento, esse aprendizado e se formando cada vez mais e alavancando e tudo mais e crescendo para que você possa crescer como profissional e consequentemente como construir aí a sua carreira jurídica ou dentro da área que você estiver. Então, assim, eu sinto que eu tive esse aprendizado, esse crescimento, eu cresci muito como pessoa, como estudante, como homem no geral. A gente desenvolve, a gente se redescobre muitas coisas, porque é muito desafio, a gente tem que dar conta, a gente tem que correr atrás. Às vezes vem provas, vem trabalho que a gente pensa, meu Deus do céu, não dou conta disso, mas
lá no fundo a gente dá conta sim, a gente vai se esforçando, vai aprendendo. Então assim, dentro desse 2 anos e meio aí de faculdade, foram dezenas e dezenas de trabalhos, provas, desafios, mas que com certeza molda a gente e que quando a gente conclui etapas, seja períodos ou seja uma metade do curso, igual está prestes a se concluir, a gente sente uma gratidão imensa, a gente sente que realmente tudo vale a pena, que é gratificante ver tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já trilhou. E esse é o sentimento que eu estou tendo no momento, o sentimento que eu quero compartilhar com vocês. Você aí que está com medo de entrar na faculdade, está com medo dos trabalhos, isso é normal, todo mundo vai sentir essa insegurança, mas só o tempo vai te moldar, só o tempo vai te fazer crescer. Então não desiste, não desanima, é difícil, é desafiador todos os dias, mas aos pouquinhos a gente vai moldando o conhecimento, vai moldando o pensamento, vai crescendo profissionalmente, vai tendo outras oportunidades, vai abrindo um pouco a mente para novas oportunidades, vai se desafiando. Então, assim, realmente vale muito a pena. Eu estou muito feliz por estar concluindo aí essa etapa. Sobre as matérias, pessoal, eu não vou falar assim a fundo na parte técnica de cada um. Eu quero falar mais nessa parte geral mesmo, que eu acho importante. E eu fui apaixonando muito, igual eu falei, fora da faculdade no geral, pelo empreendedorismo, pelo trabalho, pela carreira, pelas oportunidades. Então hoje eu tenho muito isso concreto sobre o que eu quero fazer. E por mais, pessoal, por que eu estou falando que esse meio advogado ele é muito importante? Por mais que a gente já tenha enxergado o caminho que a gente percorreu até aqui, e às vezes pensa assim, nossa, mas falta muito, nossa, mas ainda está na metade, nossa, ainda faltou outra metade. Mas pessoal, daqui para frente, eu creio que é tudo mais rápido, tanto porque eu vejo as pessoas falando, os outros colegas, e tanto porque agora o conhecimento, ele já não está aquele conhecimento vazio quando a gente entra, ele já está um conhecimento muito formado, muitos estudantes já sabem muito bem o que querem fazer, já tem muita clareza, e eu tenho muita essa clareza, e eu acho importante compartilhar isso, pessoal, porque muita gente ainda está um pouco, às vezes, que na dúvida, um pouco meio que perdido sobre o que quer fazer, e eu tenho muita essa clareza porque eu enxergo de uma maneira que está muito perto da gente formar. Daqui a pouco já tem prova da OAB, já tem festas pré-conclusivas do curso. Então, assim, eu creio que daqui para frente tende a ser cada vez mais rápido, a gente já está mais maduro, a gente já está com as oportunidades abraçando a gente dentro do mercado de trabalho. Então, eu estou trabalhando muito em cima disso, muito dentro das oportunidades, dentro da construção da carreira, para quando eu formar, eu estar bem, eu estar preparado para entrar dentro do mercado de trabalho e fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo, que é a carreira jurídica. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu quero gravar mais aqui para o YouTube sobre a faculdade no geral, sobre as matérias, sobre os conteúdos, sobre a carreira. Eu quero ir mais para evento. Eu quero desenvolver mais essa parte aqui com vocês. Quem não me acompanha ainda lá no Instagram, vou deixar o arroba aí na bio. Eu posto mais coisas lá da minha rotina, da minha faculdade, de como é a rotina no geral ali, o trabalho, os estágios. Então é bem legal quem quiser acompanhar. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, quero desenvolver mais essa parte do YouTube aqui no percorrer desse ano. Esse período tá muito puxado, tem uns conteúdo mais complexo, que está exigindo um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo. E o tempo está começando a ficar um pouco mais mitigado, mas eu quero sim organizar melhor isso para que eu consiga gravar mais, que eu consiga desenvolver mais essa parte que eu acho tão importante, que é a parte das redes sociais, é a parte da mídia, é a parte da carreira, é a parte do empreendedorismo, que eu venho batendo na tecla aí desde que eu entrei na faculdade. Quem acompanha aí sabe. E é isso, pessoal, espero compartilhar mais com vocês e até a próxima. Valeu!